Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quanta complicação, quanta preocupação o segurado tem, né? Nós estamos falando aí, sempre relembrando essas convocações. O segurado não tem sossego. Esse pente fino de agora é um absurdo, tá? Não é que nunca foi um absurdo, mas esses critérios que estão sendo colocados, principalmente agora com algumas mudanças de rigidez, parte burocrática do INSS, nós colocamos vídeos esses dias para falar sobre isso. Agora me perguntam também se entrar na justiça é possível contra essas convocações de pente fino. Quer dizer, o segurado ele pode recorrer à justiça antes mesmo, por exemplo, de passar por uma perícia no INSS, nessa questão de revisão. É sobre esse assunto que nós vamos falar aqui no vídeo, então é muito importante você saber. Porque o pente fino é um processo de revisão que o INSS diz, olha lá, objetivo de identificar irregularidades e cessar pagamentos indevidos. Quer dizer, irregularidades. A irregularidade, pelo que nós estamos vendo, vem lá de cima. O roubo que aconteceu aí de 6 bilhões e 300 milhões. Isso é de agora. Se for puxar a corda, é muito mais. Porque já vem há anos que isso vem sendo denunciado. Tanto é que em 2019, o governo anterior tinha colocado uma medida para evitar fraudes no INSS. E essa medida foi derrubada por esse governo, que está agora aqui. Então fique bem claro, mas isso já vem lá desde 2016. Quem é que estava como governante em 2016? Presta atenção. Milhares de beneficiários são convocados anualmente para apresentar documentos médicos, realizar perícias, comprovar a necessidade da continuidade de benefício. Embora o procedimento tenha respaldo legal, surgem dúvidas sobre quando é possível você recorrer à justiça para contestar essas convocações. Que moral que o INSS tem, pessoal, para fazer agora um pente fino, para submeter o segurado a passar por uma perícia de avaliação. Ninguém aqui, eu não sou favorável à fraude. Eu não sou favorável à fraude nem de segurado e nem à fraude de sem vergonha que ocupa cargo público para lesar, sabe, segurados do INSS que pagaram sempre os seus impostos, independente de quererem ou não. Eu, quando comecei a trabalhar, que eu tive meu primeiro registro de trabalho, eu tinha 14 para 15 anos, ninguém me perguntou se eu queria pagar INSS. Já veio descontado no meu primeiro olerite. E eu ganhava salário mínimo. Eu fui office boy, pessoal, com 14 anos. Olha aí. Ninguém perguntou para você se você queria pagar INSS. Já vem descontado. Quer dizer, você é obrigado a pagar. E sempre foi, tá, pessoal? Isso não é de agora. Isso não é o primeiro escândalo. Nós tivemos lá atrás a Georgina, os mais antigos vão lembrar, que foi a fraude de milhões. Nós tivemos o Lalau, o juiz da Justiça do Trabalho, aquele prédio em São Paulo construído lá, da Justiça do Trabalho, quanto não rendeu de dinheiro? A Georgina já está comendo mato pela raiz já. Tomara que ela esteja bem profundo mesmo. O Lalau eu não sei como é que está ainda, não tive mais notícias. E agora? A Polícia Federal está aí em cima. Vamos ver, né? Se com essa passação de pano que tem, se vai resultar em alguma coisa, porque nós não podemos ter nem certeza, hoje em dia, que quem é fraudador, quem é ladrão, quem é corrupto, vai para a cadeia. Basta ver que na Lava Jato não tem ninguém mais preso. Quem devolveu o dinheiro roubado, quem assumiu a culpa, quem contou... E outra, muitos estão em cargos altíssimos aí, ó. Governando o país. Tá aí, ó. Agora estão querendo meter o Collor na cadeia, né? Agora a Lava Jato serve. Mas isso tudo, a gente sabe o porquê. O Collor é um ex-presidente. Então vão colocar o Collor num presídio comum, é claro que numa cela separada, mas vão colocar ele num presídio comum. Isso já é uma preparação para colocar um outro, só que não por corrupção, não por ladruagem, não por esquema nenhum. Tá? Não vai, estão querendo colocar um na cadeia que não é por causa disso, não. Então, para abrir o precedente de um ex-presidente ir para um presídio, tá entendendo a jogadinha? Vamos colocar um corrupto ex-presidente e aí já abre precedente para colocar um outro, independente se ele é certo ou se ele é errado, se ele falou o que não devia, porque foi contra aí algumas caixinhas, né? Que são mágicas essas caixinhas, né? Que a cada 4 anos a gente vai lá apertar o botão dessas caixinhas, elas são mágicas, ninguém sabe para onde vai, o que acontece, só que você não pode falar sobre isso, tá? E um grande erro foi esse ex aí nosso ter se reunido com embaixadores, ter colocado em dúvida essas caixinhas, entendeu?
Então já estão abrindo precedente para colocar esse cara na cadeia, não por crimes, mas simplesmente porque ele duvidou das caixinhas. Bom, entrar na justiça contra a convocação desse pente fino não é uma coisa comum, tá, pessoal? Pois o simples chamado para reavaliação por si só é um direito do INSS, por mais absurdo que possa parecer. Né? O ladrão querendo chamar os outros que pagam impostos por causa de irregularidade, por causa de fraude. Quer dizer, é a mesma coisa que o bandido, ele intimar o juiz para se explicar. Entendeu? No entanto, em algumas situações específicas, a convocação ela pode ser considerada irregular, abusiva, inadequada, e aí sim cabe a possibilidade de uma contestação judicial. Um dos casos mais recorrentes é a convocação de pessoas que têm isenção na lei, aí, prevista em lei. Aposentadoria por invalidez, quem tem mais de 60 anos. Pessoas que recebem o benefício há mais de 15 anos e têm mais de 55 anos. Também não podem ser convocados, são isentos de perícia. Lei 13.846. Agora, caso sejam convocados indevidamente, podem buscar a justiça para anular a convocação. A legislação previdenciária é clara ao estabelecer esses critérios. Mas nem sempre o INSS respeita, né? No momento de emitir as convocações em massa. Joga todo mundo, eles não estão nem aí. E quanto mais corte tiver, mais sobra para eles desviarem. Outro ponto importante é a convocação de beneficiários em condições de saúde extremamente debilitadas, em que a locomoção até a perícia é impossível sem risco de vida. Nesses casos, o próprio INSS tem que prever a possibilidade de uma perícia domiciliar ou hospitalar. Se isso não for respeitado, o segurado ele pode pedir intervenção na justiça para garantir os seus direitos. O ingresso de uma ação judicial também pode ser necessário quando o INSS convoca sem oferecer prazo suficiente para a organização de documentos. Olha aí, ó, exames médicos ou deslocamento até a perícia. Olha o que a gente fala sempre da documentação. Mas se, por exemplo, chega a convocação hoje e você tem que ir para a perícia amanhã, você não tem como preparar a documentação. Nesse caso, o INSS está descumprindo aí um critério, que tem que dar tempo para você organizar. A falta de razoabilidade, a violação de princípio da ampla defesa são fundamentos que podem ser utilizados para convocar, para questionar uma convocação judicialmente. Além disso, existem situações que segurado que já teve o benefício reavaliado recentemente, pessoas que passaram 1 mês, 2 meses pela perícia, estão dentro do prazo e mesmo assim são chamados novamente sem uma justificativa plausível. E tem pessoas que não têm 2 meses que passaram por uma perícia e já são chamados. Tá? Essa prática ela pode ser considerada abusiva, ensejar um ajudiciamento de um mandado de segurança para proteger os direitos desse segurado. O mandado de segurança é uma ação judicial utilizada para proteger esses direitos. Quando você é ameaçado aí, violado por uma autoridade pública, como o INSS, trata-se de um instrumento eficaz aí para comunicar ao juiz para suspender essa convocação irregular. Não, mas desde que você tenha devidamente comprovado documentalmente essa convocação, tá? Para ingressar com uma ação contra a convocação do pente fino, é importante reunir toda a documentação pertinente. A carta de convocação, laudos, atestados, incapacidade, o seu histórico, de preferência ter um advogado, um defensor público, que isso é fundamental. Outro ponto importante é que em alguns casos pode ser mais rápido e até eficiente tentar resolver administrativamente. Isso é o INSS que está falando. Antes de judicializar a questão. É papo furado isso, pessoal. O negócio é resolver na justiça, tá? Esse papo aí que resolver de forma eficiente e mais rápido, nessa junta de recursos do INSS, tá de brincadeira, tá de sacanagem. Eu não vou colocar na cabeça de vocês que adianta não, tá? Que isso aí é tudo um bando de safado de mãozinha dada, um protegendo o outro para continuar mamando nas tetas do governo. Ninguém da junta de recursos vai contra a decisão de um perito, vai contra a decisão porque não vai criar uma inimizade dentro da área de trabalho por causa de segurado, tá? E já foi falado, mais de 95% das pessoas que recorrem a essa junta de recursos, que é um teatrinho montado dentro do INSS, para dizer que eles dão oportunidade para você de defesa, mais de 95% dos casos não mudam decisões, tá? Então não caia nessa, tá? Você pode recorrer até, né, para tirar o peso da consciência, se você não acredita no que eu estou falando, tudo bem. Se você quiser também aguardar, pode chegar a 2 anos aí para demorarem para te dar uma resposta.
Isso aí vai fazer com que você desanime, isso aí vai fazer com que você não acredite que possa conseguir um benefício, entendeu? Pela enrolação, eles se vencem pelo cansaço. Então já entra na justiça. Agora, se você quiser fazer dessa maneira, olha lá, o recurso administrativo, caso ele seja indeferido e não haja resposta no prazo legal, aí você ingressa na justiça, que é o que o INSS não quer, tá? Porque a barra do INSS está mais suja que pau de galinheiro lá na justiça também, viu, pessoal? A justiça está com o INSS por aqui, ó, viu? Juízes, quando pegam ações do INSS com relação a cessação indevida, arbitrária, juízes de varas, inclusive em segunda instância, já sabem o que está acontecendo, já gerou jurisprudência com relação a isso. O que é? Milhões de ações pela mesma causa. E os segurados todos alegando o mesmo problema. Perícias completamente sem nenhum tipo de critério, cessação de benefícios arbitrariamente. Como é que um perito pode avaliar a condição de saúde de alguém se ele não olha na cara do paciente, se ele não examina o paciente, se ele não ouve o que o paciente tem a dizer com relação ao seu problema de saúde, e se ele ignora tratamentos, medicamentos de especialistas, tratamentos muitas vezes contínuos, que o especialista vem acompanhando há um tempo esse segurado. E o perito ignora tudo isso, sem pôr a mão, ele fala que o segurado está apto a retornar ao mercado de trabalho porque ele está coradinho. Olha os absurdos que nós estamos vivendo. E não tem outro meio, é recorrer à justiça. A Defensoria Pública também está oferecendo um atendimento gratuito para segurados que não têm condições de contratar um advogado particular. O problema é você conseguir, porque tem muita gente, ainda mais nos dias de hoje, né? O segurado já não tem dinheiro para contratar um advogado, e ainda mais sendo roubado pelo próprio INSS, pelo governo, metendo a mão em desconto indevido, que ninguém autorizou. E tem gente graúda levando, viu, pessoal? Vai começar a aparecer nome de muita gente grande aí que estava vivendo desse dinheiro, viu? E quantos aposentados e pensionistas estão enforcados com empréstimo consignado, muitas vezes aí para conseguir manter o padrãozinho de vida, e contam moedinha muitas vezes para comprar um pão e um leite, e um bando de safados sem vergonha, comprando carrão, mansões, fazendo viagens, usando relógios de 500 mil reais. Isso tudo vai vir à tona, viu? Isso tudo vai vir, pode esperar. Eu estou acompanhando tudo isso de perto. Mesmo se essa mídia podre que a gente tem, de rede de televisão, que fica passando pano para receber milhões também do nosso dinheiro, dos nossos impostos, para ficarem quietinhos e passar pano e manipular a cabeça dos outros, mesmo que eles não falem, aqui no canal eu vou falar. Mas você pode ter certeza disso. Porque o INSS é um órgão político. O que acontece dentro da política reflete dentro do INSS. Tem gente que fala aqui para mim, os seus vídeos têm que falar só de INSS. Eu não vou falar o nome que me veio à cabeça, mas, meu querido, o INSS é um órgão público, governado e administrado por políticos. Viu? É que eu tenho que controlar minha língua, viu, pessoal? É com uma meia dúzia que eu estou falando aqui, viu? Que vem aqui no comentário e me encher o saco. Vem com esse papinho, você tem que falar de INSS, não de política. É mesmo? Então eu não posso falar que os segurados foram roubados em 6 bi e 300 milhões por políticos. Eu não posso falar isso. Não é à toa que quando chega na época da eleição, essa meia dúzia que coloca essas tranqueiras aí, ó, para sentar nas cadeiras principais e governar o país. Bom, vale lembrar que a contestação judicial contra a convocação em si, o segurado também pode questionar judicialmente eventuais cortes indevidos após a perícia, é o que eu falei, né? Essas chamadas perícias do INSS, que eu não chamo isso de perícia. E eu também não chamo de médico perito, porque um médico, ele tem ética, ele tem hombridade, ele tem amor pela profissão. Um cara desse que põe você dentro de uma sala 2 minutos, não faz nada, te manda para casa e nega o benefício, porque você, alegando que você está curadinho, isso não é médico, isso aí é... A justiça tem reconhecido, como eu falei, muitos casos de direitos beneficiários. Então, não tema, pessoal. E não precisa ter medo de entrar na justiça, viu? O máximo que pode acontecer lá é você pegar um juiz
que tem a convicção que você não tem direito. É só isso. Você não vai preso porque você entrou na justiça querendo fazer valer o seu direito, não. Tá bom? Então aproveite todos os conteúdos aqui. Fique ligado aqui no canal, que aqui não tem conversa mole, não. É o que eu falei. Se não te mostram a realidade lá, aqui eu mostro. Tá? Aqui eu te mostro. É relacionado a INSS e o que acontece no país que tem relação com o INSS, eu falo mesmo. Não tem que ficar escondendo. A verdade tem que ser dita, pessoal. A verdade tem que ser dita. Tem muitos aqui que quando me ouvem falar se sentem torturados, porque não suportam ouvir a verdade. É esse o problema desse pessoalzinho aí. A verdade para eles não é à toa que querem censurar, né, a internet. Ah, é fake news. Não tem... Eu falei alguma fake news aqui? Eles querem censurar a internet para a verdade não se espalhar. Porque se a verdade não se espalhar, nunca mais esses caras chegam a lugar nenhum. Bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam bem-vindos, aproveitem nossos conteúdos, tá? Sejam muito bem-vindos. Gostou aqui do trabalho? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo, tá? Relevante, e é necessário você ter esse conhecimento para você lidar com esses desafios dentro do INSS, tá bom? E vocês estão sempre me incentivando a estar aqui todos os dias, muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.